Um feliz sábado a você, meu amigo, minha amiga, que tem decidido a cada sábado gastar um tempinho para poder estar junto com a gente na nossa igreja virtual. É isso mesmo, não temos a possibilidade de estar no nosso templo físico, mas em espírito estamos todos reunidos em Cristo Jesus. Louvado seja Deus por você. A gente tem tentado, esse já é o nosso 6º sábado em quarentena, e a gente tem procurado nesse tempo todo preparar algumas mensagens que possam nos ajudar a enfrentar esses momentos tão difíceis que a gente tem tido que enfrentar. Momentos que colocam a gente para poder pensar um pouquinho naquilo que são as circunstâncias que a gente enfrenta e ao mesmo tempo naquilo que Deus tem para nós. E o nosso objetivo hoje é trabalhar um pouquinho em cima de como é que nós devemos encarar a questão do sofrimento. Paulo foi um especialista nisso, até porque na sua carta aos Coríntios ele vai falar que passou por muitos, mas muitos sofrimentos. Se a gente passasse por 5% deles, a gente tinha jogado a toalha. Mas ele conseguiu vencer cada um deles e tinha um segredo. E ele contou esse segredo ao pessoal que vivia em Roma. E nós vamos ler um texto especial que vai nos ajudar a entender esse momento, ou a razão pela qual Paulo conseguiu enfrentar e ultrapassar cada um desses problemas que ele enfrentou e venceu. O texto é Romanos capítulo 8, versos 18 a 28, ok? É um texto um pouquinho mais longo, mas eu acho que a gente pode ser edificado através da leitura dele. E ao mesmo tempo estou usando aqui uma versão mais contemporânea, a nova versão transformadora para a leitura dele, ok? O texto, Romanos capítulo 8, versos 18 a 28. O texto diz assim: considero que nosso sofrimento de agora não é nada comparado com a glória que ele nos revelará mais tarde, pois toda a criação aguarda com grande expectativa o dia em que os filhos de Deus serão revelados. Toda a criação, não por vontade própria, foi submetida por Deus a uma existência fútil, na esperança de que, com os filhos de Deus, a criação seja gloriosamente liberta da decadência que a escraviza. Pois sabemos que até agora toda a criação geme, como em dores de parto, e nós, os que cremos, também gememos, embora tenhamos o Espírito em nós como antecipação da glória futura, pois aguarda ansiosa pelo dia em que desfrutaremos nossos direitos de adoção, incluindo a redenção do nosso corpo. Recebemos essa esperança quando fomos salvos. Se já temos alguma coisa, não há necessidade de esperar por ela. Mas se esperamos por algo que ainda não temos, devemos fazê-lo com paciência e confiança. E o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar segundo a vontade de Deus. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não podem ser expressos em palavras. E o Pai, que conhece cada coração, sabe quais são as intenções do Espírito, pois o Espírito intercede por nós, o povo santo, segundo a vontade de Deus. E sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Se nesse momento você tem um pedido especial que você gostaria de fazer a Deus, se você precisa que Deus faça uma intervenção especial na sua vida, eu queria que agora, enquanto você está acompanhando aí esse vídeo, que você possa ligar o seu coração a Deus, abre o seu coração para Ele. Deus sabe aquilo que você necessita. Os evangelhos vão deixar bem claro que o Senhor Deus, Ele, aonde chegava através de Jesus Cristo, ele resolvia as questões, Ele curava quem precisava, Ele restaurava aqueles que precisavam ser restaurados, Ele resolvia as questões que os seus filhos precisavam. E é esse mesmo Cristo que está com a gente aqui agora. Então, onde você está aí, enquanto acompanha o nosso culto, eu queria que você tivesse a possibilidade de poder ligar o seu pensamento a Deus, abrir o seu coração para Ele e nós vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, muito obrigado por sua palavra. Nós sabemos, Senhor, que estamos vivendo dias muito, mas muito trabalhosos. Dias que geram sofrimento em cada um de nós. Às vezes, esse sofrimento acaba nos deixando angustiados, sem saber o que fazer, mas queremos nesse momento abrir o nosso coração diante do Senhor, abrindo aquilo que está dentro dele somente para o Senhor, pedindo que o Senhor leia aquilo que são nossas necessidades e responda de acordo com cada uma delas. Nós acreditamos no Senhor, acreditamos em Tua palavra e te pedimos que o Senhor fale agora poderosamente ao nosso coração
respondendo a essas ansiedades que temos através da tua palavra. Por favor, Senhor, fale conosco, pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Bom, quando a gente analisa esse momento que a gente está vivendo agora, e à luz daquilo que é a quarentena por causa do coronavírus, levando-se em consideração o fato de que 1/3 do nosso planeta, 1/3, você pegar o planeta todo, dividir todas as pessoas em 3 grupos, um desses 3 grupos nesse momento está em quarentena, está fechado dentro da sua casa, sem poder sair do seu lar. Obviamente que esse momento gera muita insegurança, muito sofrimento sobre as pessoas. Existem grupos de psicólogos em todo o mundo que estão, de alguma maneira, tentando ser relevantes nesse momento, falando ao coração das pessoas, tentando, de alguma maneira, fazer com que as pessoas tenham alguém que as ouça, porque muitas fobias, muitos medos têm tomado conta das pessoas. Quando a gente fala sobre sofrimento, eu quero dizer a você que não é uma situação simples, não é uma situação da qual nós podemos fugir. Todos nós estamos sujeitos a ele. O tema que eu dei para essa mensagem de hoje, se você me permite, Paulo e o sofrimento. Existe um jeito certo de sofrer? Talvez, num primeiro momento, você possa dizer o seguinte: será que tem um jeito certo e um jeito errado de poder sofrer? Sofrimento é sofrimento, afinal de contas. Existem hoje algumas teologias que vão dizer para a gente que se você estiver com Deus, você não vai sofrer. Se você estiver ligado a Deus, a sua palavra, você não vai passar por sofrimento nenhum. Mas não é isso que a Bíblia diz. E Jesus, aliás, antes de subir ao céu, ele mencionou: no mundo tereis aflições, mas não temam, porque eu venci o mundo. Ele mencionou que nós passaríamos por vales difíceis, por vales sombrios, e que nós teríamos a possibilidade de podermos contar com a sua presença enquanto enfrentávamos esses momentos. E nesse tempo, de maneira muito especial, a gente está vivendo um momento realmente complicado, muito difícil. Um momento no qual a gente tem tido pessoas que a gente ama, que têm sido contaminados pelo coronavírus. Nessa semana, só nessa semana, quantas pessoas que a gente ama, que nós soubemos que acabaram sendo levados pelo coronavírus. Eu não sei quanto a você. Nessa semana, pelo menos 4 pessoas próximas, a gente acabou recebendo notícia de que foram levados por esse vírus nefasto. E é lógico que com o desdobramento dessa pandemia e da quarentena, surge também os medos relacionados à questão da crise financeira. Algumas pessoas já não estão conseguindo mais pagar o seu aluguel, gente que não está conseguindo mais, porque não está tendo entrada, está parado, não estão trabalhando, não estão tendo mais condição de poder comprar sequer alimento. E a gente começa a se preocupar quando vê uma crise política se formando no nosso país, quando numa só semana 2 ministros pedem as contas, uma grande quantidade de críticas que estão sendo feitas entre ministros e o próprio presidente da República. Tudo isso gera instabilidade, receio, medo nas pessoas. Como é que a gente lida com isso tudo? O texto que a gente leu hoje, de Romanos capítulo 8, versos 8 a 28, vai nos mostrar o jeito certo, na perspectiva de Paulo, de podermos enfrentar o sofrimento. Antes de poder falar sobre o texto, eu só queria que você levasse em consideração algumas coisas a respeito da carta aos Romanos. A carta aos Romanos foi escrita pelo apóstolo Paulo, ali pelos idos do ano 58, mais ou menos, da nossa era, provavelmente enquanto ele estava ainda na cidade de Éfeso. Paulo estava em Éfeso fazendo planos para poder ajudar a igreja de Deus em Jerusalém, que estava passando por um momento realmente muito complicado, muito difícil. A igreja de Jerusalém enfrentava uma grande fome. Era a igreja mãe de todas as outras, tudo tinha começado ali em Jerusalém, mas agora a igreja de Jerusalém, empobrecida, vivia uma situação de fome. E nessa situação de fome, Paulo agora faz uma coleta entre as igrejas gentílicas, quando ele vai, por exemplo, lá no capítulo 19 de Atos, ele vai mencionar o que ele está fazendo. Ele vai dizer o seguinte: olha, eu estou nesse momento recolhendo algumas ofertas, daqui de Éfeso eu ainda vou passar pela região da Acaia, da Macedônia, vou juntar algumas ofertas e então depois vou seguir para Jerusalém. Assim que eu entregar essas ofertas lá, eu vou até Roma, quero estar junto com vocês. Paulo tinha um sonho de poder chegar até a cidade de Roma. Roma era a capital do império, uma cidade com cerca de 1 milhão de habitantes, o que era algo assombroso para aqueles dias, o centro nervoso do mundo naquele tempo. Todas as decisões políticas daquele tempo aconteciam diretamente da cidade de Roma.
Lá estava vivendo o imperador naqueles dias era Nero, que ainda era muito jovem, então ele tinha um tutor junto com ele, alguém que estava funcionando como uma espécie de corregente, primeiro-ministro do império, que era Sêneca, que era um indivíduo que era um filósofo e ao mesmo tempo uma das mentes pensantes daquele tempo. O Senado romano funcionava ali, e Roma era um lugar que era considerado um lugar onde você podia ganhar dinheiro. Então muita gente ia para Roma para poder tentar fazer a vida. E por que Paulo queria tanto chegar até Roma? Paulo não tinha feito parte do processo de plantio da igreja de Roma, como ele tinha feito com outras igrejas. Ele queria chegar até Roma porque ele percebia o seguinte: Roma tem muito potencial, é a maior cidade onde tem mais gente, mas a igreja ainda é muito tímida. Como era uma cidade com um ritmo muito acelerado, Roma era considerada como uma cidade que não dormia. Sempre tinha alguma coisa acontecendo lá. Então, obviamente que isso influenciava também a vida dos irmãos. Os irmãos não tinham a possibilidade de se envolver tanto no contexto da igreja e da expansão do reino de Deus, quanto Paulo achava que era possível. Então ele queria chegar até Roma para poder conseguir dar uma injeção de gás naquela igreja, para a igreja poder crescer e se desenvolver. Mas havia ainda uma outra razão. No capítulo 1 da carta de Paulo aos Romanos e também no capítulo 15, ele vai dizer que o propósito dele era chegar até Roma, a ajudar os irmãos num processo de reavivamento, reforma, expansão do evangelho, e a partir daí seguir até a última parte do Império Romano civilizado, que era a região da Espanha, que compreende a Península Ibérica hoje, onde está a Espanha e ao mesmo tempo Portugal. O objetivo dele era chegar lá. Por quê? Porque a Espanha, ao contrário daquilo que algumas pessoas pensam, era um lugar onde havia uma grande concentração de artistas, de pensadores, de teólogos, de filósofos daquela época. Muitos líderes estavam saindo de lá. E Paulo, obviamente, imaginava, se a gente ganha esse povo para Cristo Jesus, para o reino, vai ser uma bênção. É provável que Paulo nunca tenha conseguido alcançar esse objetivo, porque quando ele chega em Jerusalém, com as ofertas que ele tinha levantado no meio do povo, o que acaba acontecendo é que no meio de um grande complô ele acaba sendo preso, passa 2 anos preso na região de Cesareia Marítima, e dali ele vai seguir para Roma, mais preso, onde ele vai passar 2 anos em prisão domiciliar. Mas o propósito dele era ir até Roma. Tendo isso em mente, ele vai escrever a sua carta. A carta aos Romanos é uma carta completamente diferente de todas as outras que ele escreveu. Quando você vai analisar, por exemplo, as cartas que ele escreveu aos Coríntios, são cartas completamente distintas. Paulo vai tratar nessas 2 cartas, por exemplo, de problemas que os coríntios estavam vivendo. Ele vai dizer lá que tem um camarada que está em pecado no contexto da própria membresia, porque ele está vivendo com a ex-mulher do pai dele, portanto uma situação de incesto. E ele vai dizer, esse homem tem que ser excluído da membresia. Ele vai falar de um problema que eles estão vivendo na liturgia da igreja, porque um grupo de irmãos iam mais cedo que os outros no dia de culto, comiam todos os elementos da ceia, quando os outros chegavam não tinha mais nada acontecendo. Ele vai puxar a orelha deles e falar assim, vocês têm que esperar todo mundo chegar para a ceia acontecer. Ele vai falar sobre um problema que eles estão tendo com o dom de línguas, ou seja, ele vai falar sobre uma série de situações que estão acontecendo na igreja local. Por quê? Porque foi ele que plantou essas igrejas. No caso da igreja de Roma, ou da carta que ele vai mandar aos romanos, ela é completamente diferente. Paulo não cita nenhum problema específico que a igreja está enfrentando, porque ele não plantou essa igreja. Ele não faz parte daqueles que são os líderes imediatos dessa mesma igreja. Ele trabalha para poder tentar fazer com que esse pessoal compreenda um pouco daquilo que é a mensagem, a teologia que ele tem. E Paulo principalmente vai trabalhar em cima de alguns pontos dentro da sua carta. Ele começa mencionando que a salvação é pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Você não pode fazer nada para poder merecer isso. Os líderes da igreja em Roma eram judeus. E ele agora vai usar exatamente essa mesma ideia de que existem líderes judeus para poder trabalhar a noção de que eles não podem, através da guarda dos mandamentos de Deus ou da lei de Deus, fazer alguma coisa para merecer a salvação em Cristo Jesus. Mas ele vai trabalhar a ideia de que a salvação é pela graça mediante a fé, sem as obras da lei. Mas ele vai dizer, mas uma vez que vocês foram salvos, o Espírito de Deus passa a viver em vocês, e então a lei de Deus começa a ser escrita no coração de vocês, e vocês começam a viver os princípios dessa lei, não para poderem ser salvos, mas como consequência da salvação que receberam. Alguns teólogos vão dizer que muito provavelmente
um grande problema que estava sendo vivido na região da Galácia, e Paulo já tinha escrito a carta aos Gálatas para poder trabalhar o problema de situações de legalismo que estava acontecendo lá. Paulo, com medo que isso chegasse a Roma, ele vai escrever esse tratado de teologia, que é a carta aos Romanos. Mas quando ele chega no capítulo 8, e é isso que nos interessa, depois de já ter trabalhado quase que exaustivamente a ideia de que somos salvos pela graça mediante a fé, e isso não vem de nós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie, não dependemos das obras da lei, mas que o Espírito Santo, depois que nos entregamos a Cristo, ele vive em nós, ele escreve os mandamentos no nosso coração, e começamos, como consequência dessa união com Cristo, a viver os princípios da lei de Deus. Ele agora, no capítulo 8, ele vai trabalhar a seguinte ideia: o que acontece quando realmente você vai a Cristo Jesus? Aí ele vai dizer o seguinte, os versículos 1 a 17, ele vai trabalhar a seguinte ideia: você, quando vai a Cristo, é salvo totalmente pelo que ele fez na cruz do Calvário. A graça de Cristo te salva totalmente. E então, uma vez que você é salvo, que você aceita Jesus como teu Salvador, teus pecados são cancelados. Mas quando você o aceita como Senhor, ele agora tem domínio sobre a sua vida. E então ele toma você nas suas mãos, leva para junto do Pai. Porque há um problema, e ele vai explicar esse problema. Adão havia pedido a emancipação em relação a Deus, o Pai. Ele já não queria mais ser filho de Deus. O pecado, a rebelião, quando entrou no nosso planeta, fez com que Adão deixasse ser filho de Deus. E agora, quando somos salvos por Cristo Jesus, ele nos leva até o Pai e diz: Pai, meu sangue já está sobre esse indivíduo. E então o Pai agora olha para aquele indivíduo e diz: então, a partir de agora eu estou te adotando como filho. E ele adota. Esse processo de adoção, Paulo vai dizer que é suficiente para fazer com que sejamos herdeiros de todas as bênçãos que o Pai tem para poder nos dar. E na sequência ele vai dizer, o Pai agora, por sua vez, olha para o Espírito Santo e diz: Espírito Santo, está aqui esse meu filho, foi salvo pela graça mediante a fé, eu o adotei como filho, e agora eu quero que você more dentro dele. E passamos a ser o templo dentro do qual o Espírito Santo vai viver. E agora, a partir do versículo 18, que foi o que nós lemos, Paulo vai mostrar que apesar de termos sido 100% salvos por Cristo Jesus, de sermos adotados pelo Deus o Pai, de sermos agora filhos de Deus, e de que o Espírito Santo de Deus mora dentro de nós, isso não é garantia de que nós não vamos ter que enfrentar dificuldades, problemas e sofrimento. Muito pelo contrário. Mas ele agora vai mostrar pra gente como é que a gente pode, de alguma maneira, passar por essa situação de sofrimento. O pano de fundo para podermos compreender isso é aquilo que vai aparecer no versículo 18. Eu dividi o texto, na verdade, em 3 partes, ok? A primeira parte, que é o versículo 18, é o pano de fundo através do qual nós temos a possibilidade de poder compreender como é que nós podemos encarar o sofrimento ou viver o sofrimento. À luz do quê? O versículo 18, se você quiser ir acompanhando, o versículo diz assim: considero que nosso sofrimento de agora não é nada comparado com a glória que ele nos revelará mais tarde. Paulo vai dizer aqui pra gente que não é que você e eu podemos passar por situações de sofrimento. Não é isso que ele diz, não. Eu gostaria muito de poder ler esse texto de outra maneira. Eu queria que tivesse escrito assim, ó: fiquem tranquilos, vocês foram salvos pela graça de Cristo, vocês foram adotados por Deus o Pai, o Espírito Santo de Deus está com vocês, então o sofrimento de agora não vai chegar até vocês. Não, mas não é isso que ele fala. Ele vai dizer assim: considero que o sofrimento de agora, ou seja, o sofrimento de agora vai acontecer. A gente vai ter que viver situações de sofrimento, sim. Mesmo tendo sido salvos pela graça de Cristo Jesus, mesmo tendo Deus o Pai como nosso Pai, tendo sido adotados por Ele, mesmo tendo o Espírito Santo vivendo dentro de nós. Mas calma, antes de você poder se desesperar, calma aí. Ele continua dizendo: não é nada comparado com a glória que Cristo nos revelará mais tarde. Boa parte dos comentaristas bíblicos vão dizer o seguinte: provavelmente o que Paulo está fazendo aqui nesse texto, ao lançar base sobre a questão do sofrimento, que o cristão vai ter que enfrentar, ele está lançando mão de uma crença que era muito forte, principalmente no Antigo Testamento, nos profetas. Você vai encontrar a noção do dia do Senhor. O dia do Senhor, no contexto do Antigo Testamento, as pessoas não compreendiam ainda que o dia do Senhor era uma antecipação daquilo que aconteceria na segunda vinda de Cristo Jesus. Mas o dia do Senhor, para a compreensão do dia do Senhor, os profetas trabalhavam a seguinte ideia: o que nós temos agora
é uma situação de sofrimento. O que temos agora é uma situação onde existe pecado, onde existe morte, onde existem perdas, onde nós somos perseguidos pelas pessoas que estão à nossa volta, movidos pelo inimigo das nossas almas. É isso que a gente tem agora. Mas a gente pode enfrentar isso olhando para o futuro. No futuro nós vamos ter o dia do Senhor. E quando o dia do Senhor chegar, o Senhor vai colocar um ponto final na dor, no sofrimento, na morte, nas perseguições e inclusive no pecado que existe no nosso planeta. Isaías, inclusive, quando vai falar sobre isso, ele diz: eis que crio novos céus e nova terra, nos quais habitarão a justiça. Ele, quando vai trabalhar essa ideia, ele está falando sobre o dia do Senhor. Que quando o dia do Senhor chegasse, que esse tipo de coisa aconteceria. Então, a ideia do dia do Senhor era: você pode enfrentar essas situações que você está enfrentando, que você está passando agora, de sofrimento nessa vida, sabendo que um dia chegará o dia do Senhor, e quando o dia do Senhor chegar, Deus vai colocar um ponto final em tudo aquilo que te faz sofrer. Até lá, você tem que viver de olho nesse acontecimento que vai ter no futuro. Quando você tiver vontade de desistir aqui, você olha para aquilo que está para acontecer lá. É isso que Paulo está trabalhando aqui. Mas na segunda parte do texto, se você quiser acompanhar a leitura, você vai ter a possibilidade de poder compreender o que Paulo vai estar dizendo. Os teólogos vão mencionar que essa segunda parte do texto é conhecida, ou pode ser conhecida, como a Sinfonia dos Gemidos. Porque ele vai mencionar 3 gemidos que são audíveis, dentro do contexto da nossa experiência enquanto pessoas que estão sofrendo. O gemido, na perspectiva bíblica, é uma ausência total de palavras diante de algo que você está enfrentando, de um sofrimento que você está tendo. É tão intenso que, como você não consegue verbalizar aquilo que você está enfrentando, você acaba externando isso através do gemido. E ele vai mencionar, Paulo vai mencionar, que são 3 gemidos que podem ser ouvidos por causa desse sofrimento que assola o nosso planeta. Ok? Então, antes de podermos entender aqui essa questão dos gemidos, eu quero que você compreenda uma coisa. No versículo 19 já, Paulo vai tentar nos explicar que esses gemidos precisam ser compreendidos à luz do tipo de sofrimento que a gente enfrenta. E ele vai usar um exemplo. O exemplo é de uma mulher que está prestes a dar à luz. É o gemido que brota dos lábios de uma mulher que está prestes a dar à luz, que ela está sentindo as contrações do parto. Eu não sei quantos daqueles que estamos ouvindo agora que já passaram pela experiência de ser pais ou mães, ou que já tiveram que enfrentar, dentro do contexto da família, a ideia de gravidez. A gravidez é uma bênção. Minha esposa passou por 3 experiências de gravidez. Perdemos a nossa primeira filha no campo missionário, nossa segunda filha nasceu enquanto estávamos vivendo no campo missionário em Portugal, e o nosso terceiro filho, o Emanuel, nasceu lá em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, quando já tínhamos chegado aqui no Brasil. Todas as 3 gestações, elas foram muito complicadas para minha esposa. Ela sofreu muito, não foi nada fácil. Eu acho que tudo que uma mulher grávida pode ter, minha esposa passou. De ruim, tá? Sofrimento. Olha, ela teve pré-eclâmpsia, ela teve diabetes gestacional, na última gravidez, o apêndice dela supurou, ela teve que fazer uma cirurgia para poder resolver essa situação. Ó, tudo que você possa imaginar. Então, você imagina a cena assim, ó. Ela não podia comer sal porque tinha pressão alta. Não podia comer açúcar ou nada doce porque estava com diabetes gestacional. Era um sofrimento. E a maior parte do tempo ela passou hospitalizada, porque precisava de cuidados intensos. Mas sabe o que mais me chama a atenção? É que, apesar disso tudo, cada vez que eu chegava para poder visitá-la no hospital, nesse processo, ela estava feliz, cantando, colocava a mão na barriga e às vezes estava contando história para os nossos filhos, ainda no ventre dela. E eu pensava, meu Deus, quanto sofrimento dessa mulher, tomando uma carrada de medicação, sendo monitorada por tudo quanto é canto. Eu vou dizer para você uma coisa, se você tirar o aspecto de que ela estava se preparando para poder receber nossos filhos, se você olhar só para o sofrimento, eu vou falar para você, brincadeira, isso é a pior coisa que tem no mundo. É horrível esse negócio de gestação. Ainda vou te dizer mais. Quando minha filha nasceu, tanto no caso da Carolina, minha filha mais velha, como o Emanuel,
ela teve que fazer cesariana. No caso da Carolina eu não assisti, no caso do Emanuel eu assisti. Foi no Rio Grande do Sul. Enquanto estava lá uma equipe médica e tal, ela estava sendo monitorada, porque pressão alta, diabetes gestacional, você imagina a cena. E enquanto estavam cortando o ventre dela com um bisturi, abrindo aquilo tudo para poder tentar chegar até o útero para poder tirar a criança lá de dentro, e ela estava ali, se olhava para o rosto dela, não havia uma expressão de sofrimento, era uma expressão de expectativa. E quando tiraram de lá de dentro meu filho, e ele foi colocado nos braços dela, a alegria que ela teve foi tão intensa que ela disse: filho, como esperei por você. E eu digo para você uma coisa, ela não conseguia naquele momento pensar em nada daquilo que ela tinha sofrido. Por quê? Porque ao tomar o filho nos braços, a alegria da chegada do filho era tão intensa que o sofrimento acabou sendo até esquecido. Veja, ela ainda estava com a barriga aberta, nem os pontos tinham sido dados, e ela já estava sorrindo, feliz da vida, por causa do filho que estava nos braços. Paulo vai pegar agora essa experiência, a experiência dos sofrimentos do processo de gestação, as contrações de uma mulher que está para poder dar à luz, as dores que ela está sentindo, o sofrimento que ela está tendo, para tentar explicar como é que uma pessoa pode enfrentar as dificuldades e os problemas dessa vida. Então, nessa sinfonia de gemidos, vamos tentar olhar aqui qual é o primeiro elemento que vai aparecer aqui como estando gemendo diante dos sofrimentos. Versos 19 a 22. Se você quiser acompanhar a leitura aí. Pois toda a criação aguarda com grande expectativa o dia em que os filhos de Deus serão revelados. Toda a criação, não por vontade própria, foi submetida por Deus a uma existência fútil, na esperança de que, com os filhos de Deus, a criação seja gloriosamente liberta da decadência que os escraviza. Pois sabemos que, até agora, toda a criação geme como em dores de parto. Olha que interessante. Paulo, nesse momento, ele vai dar consciência à criação, à natureza. E ele começa aqui dizendo o seguinte: os sofrimentos que existem no nosso planeta, que foram trazidos para o nosso planeta por causa da rebelião que veio para aqui, não é exclusividade dos seres humanos. Ele começa dizendo: a natureza geme diante daquilo que está aqui acontecendo, mas como uma mulher que está sentindo as dores de parto. Aliás, ele vai dizer que a natureza está sofrendo não necessariamente por escolha própria. Eu e você, como seres humanos, fazemos parte da família de Adão. Adão tomou uma decisão consciente de trazer a rebelião para o nosso planeta. Então Adão e os seus filhos, por uma questão de escolha, estão metidos na rebelião. E o pacote da rebelião traz dor, sofrimento e morte. Então, a gente está nisso por escolha. Mas Paulo vai aqui dizer o seguinte: a natureza não. A natureza foi arrastada para isso. Muito provavelmente, Paulo está fazendo eco aqui de Gênesis capítulo 3, versículo 17. Logo depois que Adão pecou, Deus vem até o jardim do Éden e diz: Adão, me conta aqui um negócio. Você comeu do fruto que eu falei para você não comer? O que aconteceu, Adão? E Adão fala: olha, eu comi, mas tem eu tenho uma boa justificativa. O senhor, um ser tão criativo, podia ter feito tanta coisa útil, foi fazer a mulher. E a mulher acabou com a minha vida. Foi lá, pegou do fruto, trouxe para mim, eu comi, e agora estou nessa situação. Deus olha para a mulher e diz: Eva, teu marido fez uma acusação muito séria contra você. O que está acontecendo, Eva? Por que você fez isso? Você comeu e deu para ele o fruto para ele poder comer? E ela diz: comi, é verdade, mas só fiz isso por causa da serpente que o Senhor criou. A culpa é sua, que fez a serpente. Se não tivesse feito a serpente, nada disso tinha acontecido. E agora Deus vai olhar para a serpente, que Apocalipse 12 vai identificar como sendo o diabo e Satanás, e vai dizer o seguinte: olha, eu vou colocar inimizade entre você e a mulher, e vai haver inimizade entre a semente da mulher e a sua semente. E vou te dizer mais: da mulher vai nascer alguém que vai esmagar tua cabeça. Antes de morrer, você vai conseguir picar o calcanhar do descendente da mulher. Ou seja, eu vou acabar com o teu domínio de pecado, a rebelião não vai ser para sempre. Aí Deus olha para Adão e fala assim: Adão, agora é contigo. Eu imagino Adão numa hora dessa.
Adão só está esperando, agora ele vai me lascar todinho, porque eu acabei, eu era o governador do mundo e eu deixei a rebelião entrar aqui dentro. Se ele diz que vai esmagar a cabeça do Satanás, imagina o que vai acontecer comigo. Ele diz, por tua causa maldita é a terra. Versículo 17. Por tua causa maldita é a terra. No suor do teu rosto você vai comer o seu pão. Até que você torne a terra e volte ao pó, porque do pó você foi formado. Deus lança uma maldição sobre a terra, sobre a natureza. A natureza agora produziria espinhos, cardos, abrolhos, para poder produzir coisas boas teria que ser trabalhada, porque a maior parte do que ia nascer iam ser ervas daninhas. Os animais acabariam passando por um processo de mutação e acabariam, ao invés de serem herbívoros, acabariam devorando-se uns aos outros. E haveria violência entre a natureza ficaria descompensada por causa da rebelião. E Paulo está fazendo eco disso agora, ele diz, a natureza está gemendo. E o mais interessante é que Jesus, no seu sermão profético, ele vai fazer eco dessas mesmas palavras, porque ele vai dizer o seguinte, olha, que nos dias que antecederam a vinda de Jesus, se você ler Mateus 24, ele vai dizer, haverão terremotos em vários lugares, maremotos, haverão fomes, pestes, tudo isso é a natureza fazendo o quê? É a natureza gemendo. Mas o que Paulo vai dizer assim, a natureza ela geme, mas geme como uma mulher que está para poder dar à luz. Ela está na expectativa de que algo bom vai acontecer depois desse grande sofrimento que ela está enfrentando. E o que ele diz que ela está esperando? Ela está esperando que os filhos de Deus sejam manifestados. Aqui você encontra um eco de João capítulo 10, onde Jesus vai dizer assim, eu sou o bom pastor, conheço minhas ovelhas e elas me conhecem. E a minha ovelha conhece a minha voz. E eu estou chamando minhas ovelhas. E como elas conhecem a minha voz, elas me ouvem e elas me seguem. E eu estou chamando minhas ovelhas porque eu quero trazer as ovelhas que são minhas, mas que não estão no meu aprisco. E eu vou juntar cada uma das minhas ovelhas para que haja um só rebanho e um só pastor. Os filhos de Deus estão espalhados por esse planeta ainda. E o que Paulo aqui está dizendo é o seguinte, a natureza geme por causa do sofrimento a qual ela está sujeita. E tem gemido mesmo. A gente tem percebido, a cada dia que passa, quanto mais nos aproximamos do retorno de Jesus, mais a natureza geme. A natureza está sofrendo. Nós temos causado grande prejuízo para ela. Mas ela geme, Paulo está dizendo, esperando a manifestação dos filhos de Deus. A natureza só está esperando que os filhos de Deus sejam manifestados, sejam alcançados, se agreguem ao rebanho de Cristo, o Supremo Pastor, e tenham a possibilidade de esperar juntos pelo retorno de Cristo Jesus. A natureza está esperando por isso. Por isso, ele vai dizer, a natureza, ela está gemendo como uma mulher que está em dores de parto. Ela está sofrendo, mas o sofrimento é que nem o sofrimento de uma mãe. Ela está sofrendo, ela está com a contração, e apesar da dor, ela só consegue pensar no filho que ela vai ter no braço. É isso que move o seu coração. E quando a criança chega, ela é capaz de esquecer de todo o sofrimento que ela teve alguns momentos antes, ou nos 9 meses que antecederam a chegada do filho. É isso que ele está dizendo. Mas ele vai mencionar que há um segundo gemido que vai aparecer aqui também. O versículo 23, se você quiser acompanhar aí. E nós, os que cremos, também gememos, embora tenhamos o Espírito em nós como antecipação da glória futura, pois aguardamos ansiosos pelo dia em que desfrutaremos nosso direito de adoção, incluindo a redenção do nosso corpo. Paulo aqui está trabalhando uma ideia muito interessante. Paulo vai trabalhar aqui a ideia de que nós quem? Bom, ele está dizendo quem? Os que cremos. Essa mensagem aqui não é para todo mundo do planeta. Não. O que ele está mencionando é que existem sofrimentos diferentes. O planeta todo está gemendo agora nessa época de pandemia. Como mencionei logo na introdução do meu sermão, 1/3 da população mundial nesse momento está enclausurada dentro de casa em quarentena. O mundo todo está sofrendo. Mas o que ele está dizendo agora, ele está se referindo a quem? Aos que creem. Nós também gememos. Diante do sofrimento, diante das angústias, diante das perdas. Crente também sofre perda, viu? Esse ano, o dia 29 de fevereiro, vai ficar marcado na minha história para sempre. Num ano bissexto, 29 de fevereiro, perdi meu pai. Há 3 anos... estava trabalhando na Associação Sul Paranaense e solicitei uma transferência para cá, para São Paulo,
para poder estar mais perto do meu pai, que sofria com mal de Alzheimer. Durante quase 3 anos a gente trabalhou para poder minimizar o sofrimento dele. Mas ele acabou sendo levado. Dia 29 de fevereiro ele faleceu e dia 1 de março a gente colocou ele na sepultura. Confesso que por mais que a gente estivesse esperando pela morte, a gente sentiu muito. Claro que a gente sente, porque a gente o amava. Se não o amasse, não teria vindo de longe para poder estar junto com ele. A gente sofre. Mas o que Paulo está dizendo assim, nós os que cremos também gememos. E a ideia, e os críticos bíblicos vão dizer aqui que esse gemido que é mencionado em relação à igreja, ele também está ligado à mesma origem, que a natureza. É igual o gemido de uma mulher que aguarda a chegada do filho. É o gemido de quem está sentindo a contração da chegada do filho. Nós também sofremos da mesma maneira. Você sofre aqui, mas você tem a plena certeza, Jesus vai voltar, e Jesus estará conosco, e quando ele chegar, ele vai colocar um ponto final na dor, no sofrimento e na morte. Por isso, no sepultamento do meu pai, na cerimônia fúnebre que nós fizemos, nós cantamos muito sobre a esperança da breve volta de Jesus. Nós falamos sobre o breve retorno de Jesus Cristo, quando ele vai tirar da sepultura todos aqueles que a morte nos roubou e vai nos devolver. Porque mesmo quando sofremos, o que Paulo está dizendo é, nós sofremos como quem tem esperança. É como uma mulher que está prestes a dar à luz, ela sabe que dentro de pouco tempo todo o sofrimento que ela teve vai valer a pena, porque ela vai ter um filho nos braços. E o filho do homem está chegando. Cristo Jesus está chegando nas nuvens dos céus. E Paulo vai dizer aqui que a gente tem uma antecipação da glória que a gente vai experimentar. E essa antecipação é a presença do Espírito Santo em nós. O Espírito Santo em nós nos dá a garantia de que toda a glória que nos foi preparada com o retorno de Cristo Jesus, de que vai ser uma realidade. E é o Espírito Santo quem fixa essa esperança no nosso coração. É Ele quem nos ajuda a nos mantermos firmes diante dessa mesma situação. Mas existe ainda aqui um terceiro gemido que é mencionado. É o versículo 26. Se você quiser dar uma olhada aí. E o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar segundo a vontade de Deus. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não podem ser expressos em palavras. Eu acho interessante esse texto. Nos primeiros 2 gemidos você tem a natureza e tem a igreja que está gemendo como quem em dores de parto. E eu confesso a você que eu li dezenas de comentários a respeito desse texto, o versículo 26, sobre esse gemido do Espírito Santo. E quanto mais eu estudei sobre o texto, mais eu cheguei à conclusão de que a gente não consegue arranhar nem a parte de cima dessa mensagem. Tem muita coisa embutida nela que talvez nós só vamos entender na eternidade adentro. Mas uma coisa é fato. E um dos comentaristas que eu li menciona que esse gemido do Espírito Santo ele está ligado ao gemido da igreja e ao gemido da natureza. A origem que é mencionada aqui desse gemido, ou o tipo de gemido que é mencionado, tanto no caso da natureza, quanto no caso da igreja, quanto no caso do Espírito Santo, é igual ao de uma mulher que está em dores de parto e está prestes a dar à luz. Ela está na expectativa do filho que está para poder chegar, então ela está sofrendo agora, mas a expectativa da chegada do filho é tão grande que o sofrimento acaba sendo passado. O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte, o sofrimento, ele abrange a natureza, o sofrimento ele abrange a igreja e o sofrimento chega à divindade. O próprio Espírito está gemendo. Mas o mais interessante é a razão pela qual o Espírito Santo está gemendo. A razão que é apresentada por Paulo aqui é o seguinte, ó. O Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Ou seja, a razão é a nossa fraqueza. O gemido, o sofrimento do Espírito Santo é por causa da nossa fraqueza. O sofrimento dele é por causa da nossa fraqueza. E a nossa fraqueza nos leva há uma razão que faz com que o Espírito Santo esteja em sofrimento, pois não sabemos orar segundo a vontade de Deus. O Paulo vai dizer que o grande problema do sofrimento do Espírito Santo são das orações que a gente faz. Mas peraí, como assim? Quer dizer que o Espírito Santo está sofrendo por causa das orações que eu faço? Bom, é isso que Paulo está falando. Por quê? O que é uma oração? A oração é o momento em que você abre o coração a Deus e fala para Deus o que está dentro dele. É ou não é isso? Sim ou não? Você fala, quando você ora, você está abrindo o coração para Deus e falando para Deus o que está aí dentro. Você está verbalizando o que está dentro do teu coração. Agora, Jesus foi dizer o seguinte, que do coração procede
todo tipo de males. E mais, é do coração que procede aquilo que é mais importante na nossa vida. Onde estiver o seu tesouro, aí vai estar o seu coração. Aquilo que é importante para a gente vai estar guardado no nosso coração. Aquilo que é mais importante, mais caro. E quando a gente ora, a gente vai orar pelas coisas que são mais caras a nós. Agora, para e pensa, por favor, não me fala nada porque eu não quero ser cúmplice. E já chega eu ter que lidar com as minhas orações. Eu não quero ser responsável pelas suas também. Só quero que você pense aí agora, tá bem? Pensa nos últimos pedidos que você tem feito a Deus. Se esses pedidos estão dando alegria ao Espírito Santo ou estão fazendo o Espírito Santo gemer por você. Você tem orado pela expansão do reino? Porque veja, o Espírito Santo, se ele está em gemido, como uma mulher que está prestes a dar à luz, o foco do Espírito Santo é no quê? Na vinda do Filho. Ele está preparando um povo para poder esperar pelo retorno de Jesus Cristo. Ele está preparando uma geração que vai ver o céu se abrindo e Jesus voltando em poder e glória. É para isso que ele está trabalhando. Concorda comigo, sim ou não? Ele está trabalhando para isso. Então o foco dele é na vinda do Espírito do Senhor Jesus. É preparar um povo para o retorno de Jesus. É levantar um povo no poder dele que vai fazer o quê? O Espírito Santo, quando vier na chuva serôdia, ele vem para quê? Não é para nos preparar individualmente para receber Jesus e ao mesmo tempo para nos capacitar, para testemunharmos com poder, para que o reino de Deus alcance cada filho de Deus que está fora do aprisco. Não é isso? Não é para isso que vem o Espírito Santo? O foco dele não é esse? Aí quando a gente começa a orar, pensa nas últimas orações que você fez. Elas foram pela expansão do reino de Deus? Essas orações foram feitas para que você consiga de alguma maneira trabalhar em cima daquilo que é importante para Deus, a presença do Espírito Santo nos capacitando nesse momento de crise para podermos alcançar cada pessoa que é do reino e que mora aqui na nossa geografia, que está perto de nós e que está sofrendo, que está angustiado, que não sabe o que fazer diante da crise? Ou as nossas orações têm sido mais ou menos assim: Senhor Deus, me livra dessa crise. Senhor, esse negócio da crise financeira que está vindo aí, Deus, me ajuda para que a minha empresa não quebre, para que eu tenha condição de pagar as minhas contas, para que eu tenha condição de poder organizar a minha vida. Não deixa meu marido, minha esposa, meus filhos pegarem o coronavírus. Não deixa, Senhor Deus, que os meus pais que já estão em situação de risco por causa da idade sejam também afligidos por isso. E, Senhor, me abençoa, me abençoa, me abençoa, me abençoa. Aqui, eu o tempo todo para mim. Como é que tem sido nossas orações? Não me responda. Já chega eu ter que lidar com os meus problemas e as minhas orações. Não quero saber dos seus. Você é responsável pelas suas orações. Mas você reparou que a maior parte dos nossos pedidos são pedidos egoístas? Não tem nada de errado a gente pedir para Deus abençoar a nossa vida. Quando o nosso foco principal é na expansão do reino. Quando o nosso foco principal é conseguirmos alcançar as pessoas que são do aprisco de Cristo, mas que estão fora dele. Quando o nosso foco principal é exatamente em podermos expandir o reino de Deus. O Espírito Santo olha para as nossas orações e entra em gemido. Por quê? Porque o grande propósito dele é vir em poder. Capacitar o povo de Deus. Para quê? Para que o povo de Deus esteja preparado para mudar seu endereço daqui desse mundo para as mansões eternas. Não sei onde é que você mora, você que está me assistindo, mas eu moro na Granja Viana. Então estou doidinho para mudar meu endereço do São Paulo 2 na Granja Viana para as mansões eternas. Não importa o nome da rua lá na Nova Jerusalém, mas eu quero mudar meu endereço é para lá. E se o teu foco não for esse, se o teu foco for simplesmente pedir para que Deus melhore tua vida aqui, nesse mundo, enquanto você vive tranquilamente, deitado eternamente em berço esplêndido aqui, teu olhar não se volta para Nova Jerusalém. Talvez o Senhor Deus esteja permitindo que essa crise chegue até nós. Eu não quero nem saber a razão da crise, porque isso é problema de Deus, não é problema meu. Mas eu às vezes entro em algumas conjecturas. Eu às vezes me pergunto se Deus não está permitindo que essa crise chegue até nós para a gente poder se lembrar que a gente tem que estar olhando para Nova Jerusalém. A gente tem que estar com os pés na terra, mas com os nossos olhos no céu, esperando a redenção de todas as coisas. Portanto, a natureza geme, a igreja geme e o Espírito Santo geme. Mas eu quero terminar minhas considerações com a última parte do texto, que é o versículo 28. Nessa parte, Paulo ele vai dizer, que é a terceira consideração que eu faço no texto, Paulo ele vai explicar para a gente
Por que é que a gente pode ter esperança e sofrer igual uma mulher que está sofrendo com dores de parto? Passar pela experiência assim, a gente vai ter que sentir as contrações, vai ter que sentir aquilo que é a parte complicada do processo, mas sabendo que dentro em breve teremos uma grande alegria pela chegada do filho. Por que a gente pode ter essa certeza de que a gente pode viver a vida assim e encarar o sofrimento desse jeito? Versículo 28 explica. Ele começa dizendo assim, ó: e sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Esse texto para mim é fantástico. Primeira palavra que ele vai dizer: sabemos. Não é assim, ó, eu acho que, eu tenho a noção de que pode ser que. Não, ele diz sabemos. No original em grego é: eu e você temos uma convicção. A gente pode ter essa certeza, essa garantia. Do quê? De que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem. Eu quero que você compreenda o que Paulo não está dizendo. Paulo não diz que aqueles que creem em Deus, aqueles que têm um compromisso com Deus, vão receber só coisas boas. Ele não está falando isso. A teologia da prosperidade vai dizer isso, que se você está em Cristo, não tem problema, não tem dificuldade, não tem nada de ruim que vai chegar à tua porta. Você pode dizer assim: está amarrado em nome de Jesus e resolveu o assunto. Só não conseguiu amarrar o coronavírus, né? Porque tem crente morrendo em tudo quanto é canto. Inclusive gente que cria na teologia da prosperidade. Esse pessoal está com um nó na cabeça agora, para poder explicar um negócio desse. O que Deus está dizendo aqui não é que a gente vai receber só coisa boa. O que ele está dizendo é assim, é que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem. O que o Paulo está dizendo assim é o seguinte: todo esse sofrimento que você está tendo aqui, se você crê em Deus, porque isso aqui não é para todos não, é para aqueles que amam a Deus. É só para esses. Não é para todo mundo essa promessa não. Se você ama a Deus, o que Deus vai fazer? Sofrimento tem que vir sobre todo mundo, não tem? Não é assim que funciona? Gente, quando o nosso pai Adão resolveu deixar que a rebelião entrasse no nosso planeta, a rebelião tinha um plano de governo. Deixa eu abrir aqui um parênteses. Ontem eu comecei a ver o pronunciamento do nosso presidente da República, Jair Bolsonaro, por conta da crise com o juiz Sérgio Moro. E uma das coisas que ele falou logo no início da entrevista foi o seguinte: eu fiz uma campanha e fiz algumas promessas de campanha. Todo mundo que trabalha comigo tem que ser, ou tem que trabalhar para fazer com que as minhas promessas de campanha sejam uma realidade. Tem que estar de acordo com aquilo que eu prometi em campanha. A rebelião, quando chegou no planeta, a rebelião fez uma campanha. A rebelião tinha um pacote de governo. E no pacote de governo da rebelião estava o seguinte: liberdade sem responsabilidade. Você se preocupa só com você e ignora os outros. Então, se você for mais forte, você vence os outros que são mais fracos. Isso é pilar do plano de governo da rebelião. Mas no plano da rebelião, vem outras coisas que estão em letras miúdas: dor, sofrimento e morte. Então, se cada vez que o rebelde vem trazer dor, sofrimento e morte, que é o plano dele de governo, se Deus chega e fala assim: não, aqui com os meus não, só com os seus. Então, como é que o planeta vai ser governado por ele, que é o príncipe desse mundo? Ele já foi julgado, mas continua sendo o príncipe desse mundo. O Senhor Jesus, quando voltar, vai tomar dele o domínio que ele ainda tem sobre esse mundo. Deus vai tomar dele, vai destruí-lo. Ele vai para o lago que arde com fogo e enxofre e vai ser destruído lá. Amém? Louvado seja Deus. Mas até lá, ele ainda tem domínio. Então, se toda vez que ele fizer o mal, Deus chega e fala assim: não, aqui não. Como é que vai ter base de comparação no final? Antes da rebelião chegar aqui, ele estava fazendo algumas acusações contra Deus. Se eu tivesse a oportunidade de governar, eu faria melhor do que Deus. Então Deus, por isso, Deus explicou na sua palavra que ele não pode impedir que o sofrimento venha. Faz parte do pacote que a gente aceitou. É plano de governo do Satanás. O que Deus prometeu foi assim: junto com a aprovação, eu mando a força. A força é proporcional para que você vença. Você só vai perder, só vai fracassar se quiser. Porque junto com a aprovação que o inimigo colocar, eu mando a força para você vencer. É isso que Deus prometeu. Ele não prometeu ausência de problemas. Agora o que Paulo está dizendo é assim: que Deus, ele faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que amam a Deus. O diabo manda um negócio e fala assim: vou acabar com esse miserável agora. Agora eu acabo com ele. E manda um problema do tamanho do mundo.
Mas se você decide que você vai sofrer igual uma mulher que está para dar à luz, de olho na chegada do filho ali na frente, na expectativa da chegada de Jesus Cristo, você decide que vai sofrer desse jeito, Deus pega essa aprovação que o diabo colocou na tua vida e transforma em algo que vai cooperar para o seu bem. Ele reverte em teu favor. Vai ser bênção. Mas como assim? Ele explica na última parte, dos que são chamados de acordo com o seu propósito. Jeremias capítulo 1, verso 5 vai dizer que antes que Deus nos formasse no ventre materno, Ele nos conhecia, e antes que saíssemos da madre, Ele tinha um propósito para a nossa vida, mas Ele também nos deu livre-arbítrio. Ele tem um plano eterno feito para você e para mim. Antes que a gente colocasse o pé no palco dessa vida, esse plano estava feito. E Ele foi dando um jeito de fazer a gente descobrir esse plano. E cada decisão que a gente foi tomando nos colocou mais perto ou mais distante do plano de Deus. Porque nós somos livres para seguir o plano de Deus ou não. O que Ele está dizendo é que quando você está enfrentando sofrimento e você decide que você vai sofrer igual uma mulher que está para dar à luz, você na verdade vai sofrer e vai dar a Deus a possibilidade de fazer com que você se aproxime daquilo que é o plano de Deus, o propósito eterno de Deus para a tua vida e para a minha. Eu quero dizer para você, meu querido amigo, eu não sei que lutas e que dores, que angústias você está vivendo agora nessa época de coronavírus. Não sou capaz de entender que tipo de dramas você está vivendo, que tipo de medos você tem agora. Eu não conheço você, não conheço a sua luta, mas eu conheço Deus. Eu não sou capaz de entender os caminhos que Deus usa para poder agir. Não sou capaz de conhecer os caminhos, mas eu conheço Deus. Deixa eu abrir aqui um parênteses. Quando Albert Einstein foi visitar pela primeira vez a América do Norte, um jornalista foi entrevistar o Albert Einstein, mas quando ele chegou, o Einstein não quis atendê-lo. Quem o atendeu foi a esposa do Einstein. Ela disse, olha, meu marido não está muito bem, eu vou dar uma entrevista para você. O cara queria falar com o Einstein sobre a teoria da relatividade. E ele olhou para ela e falou assim, a senhora entende a teoria da relatividade que o teu marido acabou descobrindo aí? Ela falou assim, não. Assim, mas eu estou aqui para fazer uma entrevista sobre isso. Daí ela olhou para o jornalista e falou assim, eu não entendo a teoria da relatividade, mas eu entendo o meu marido. Então, se você quiser falar sobre ele, eu posso te dar qualquer explicação a respeito dele. Porque eu não conheço a teoria dele, mas eu conheço ele. Então, eu vou te dizer uma coisa. Não sou capaz de entender como é que Deus age muitas vezes. Tem muitas perguntas que eu tenho aqui ainda na minha manga, perguntas que eu quero fazer a Deus quando chegar no céu, porque eu não entendi como foi que o processo de sofrimento, por que eu tive que passar por aquelas situações. Mas vou dizer uma coisa, eu conheço Deus e sei que Deus não mente e que tudo aquilo que vem na nossa vida, porque nós amamos a Deus, vai contribuir para o nosso bem. E por isso, a gente tem que sofrer que nem uma mulher que está para dar à luz. E vou dizer uma coisa, muito em breve o Filho do Homem chegará. Muito em breve o céu vai se desenrolar como pergaminho e Jesus voltará em poder e glória. E então aquilo que é mortal se revestirá de imortalidade. E então o sofrimento, a dor e a morte serão lançados no lago que arde com fogo e enxofre, juntamente com o diabo, com os seus anjos, com a besta, com o falso profeta. Vão estar todos lá dentro. O pecado vai ser destruído. E o Senhor Deus criará novos céus e nova terra, no qual habitará a justiça. E se eu e você hoje tomarmos a decisão de poder amar a Deus e viver com Ele, nós podemos ter uma garantia. Eu queria que você repetisse aí. Eu vou dizer daqui e você repete daí. E sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Você tem essa certeza na sua vida? Eu quero orar com você agora no final dessa mensagem, pedindo a Deus para que Deus te ajude a encarar o sofrimento dessa maneira. Talvez hoje você está gemendo por causa do sofrimento. Porque a igreja de Deus é mostrada assim, está gemendo, mas ela está com uma expectativa. E eu queria que você tivesse bem claro na tua mente, nós vamos sofrer com os pés na terra, mas com os nossos olhos no céu. Porque Jesus vai voltar. E Ele vai colocar um ponto final nessa situação toda. E eu quero orar com você para que essa seja a sua realidade. A realidade de quem sofre, mas sofre com esperança de ver Jesus voltando em poder e glória. Feche os seus olhos e ore comigo.
Senhor Deus, amado Pai, muito obrigado por tua palavra, obrigado porque o Senhor tem feito tantas coisas bonitas na nossa vida. Tem nos dado a certeza de que temos a possibilidade de poder ver Jesus voltando em poder e glória na nossa geração. Até lá, Pai, a natureza geme, nós também gememos por causa do sofrimento. O Espírito Santo do Senhor geme vendo o nosso foco completamente fora daquilo que é o propósito do Senhor. Mas te pedimos que o Senhor nos ajude a podermos focar a nossa vida na breve volta do Senhor Jesus. E entender que o sofrimento presente não é páreo para aquilo que será a glória que experimentaremos por ocasião do retorno de Jesus Cristo. Então nos ajude a enfrentarmos isso com a expectativa certa, com os nossos pés na terra, mas com os nossos olhos focados no céu para a pessoa de Jesus. Pois é no nome dele que oramos. Amém. Muito obrigado por sua companhia, muito obrigado por ter permanecido conosco até o presente momento. Eu não sei quanto tempo mais vai durar essa pandemia, não sei mais quanto tempo nós vamos ter que ficar em quarentena, eu não sei quanto sofrimento a gente vai ter que enfrentar até que ela termine, mas quero que você saiba de uma coisa, o Senhor Deus sempre vai estar conosco. E eu espero que Ele esteja com você durante toda essa semana e que cada obstáculo que surgir na tua vida, com os pés na terra e com os olhos no céu, que você permaneça firme em Cristo Jesus, vencendo cada um deles. É com isso em mente que eu digo para você, tenha uma semana muito abençoada em Cristo Jesus. Não se esqueça que sábado que vem a gente está de novo aqui no canal com mais uma mensagem de esperança para você e para sua família. Até lá!